É deste modo que estamos a começar o Conversa Desafiada, hoje com João Castro, João Fonseca, Paulo Chori e Luís Carvalho, todos à volta da mesa. E contigo outra vez? E comigo também outra vez, depois da Leca já não sentiu muito a tua falta a semana passada. Não se sente muito por contrário. Exatamente, até foi um benefício. Mas os ouvintes estão connosco hoje para ouvir mais esta conversa desafiada, com 3 ou 4 assuntos de interesse não só regional, mas também nacional. O Parque de Estacionamento tarifado e o resultado ou não da auditoria que estava prevista e está em resolução. Também os cafés da Porta do Sol e o Café Central, que estão também num processo já há algum tempo de não abertura ao público, sobretudo o Café Central. Também sobre isso vamos discorrer o que se passará sobre estes dois assuntos. E também em termos nacionais, a revisão constitucional que talvez meio surpreendentemente ou não, parece nesta semana, neste final de semana, uma proposta do PSD de Madeira em que propõe a revisão constitucional ainda um pouco ao arrepio daquilo que seria as intenções do PSD nacional. Para falar sobre isto tudo, temos a nossa mesa constituída e antes destes assuntos vamos fazer uma volta pela mesa para o primeiro minuto, que são as preocupações mais imediatas de cada um dos nossos comentadores. João Castro, o teu primeiro minuto seria, ou será? Boa tarde a todos os para dizer ouvintes. O quê? Boa tarde ao auditório de Rádio Pernes. A minha preocupação deixou de ser, à altura, estamos aqui a gravar o programa, a seleção nacional foi afastada, como já se esperava, do Mundial. Aliás, este ano, enfim, seleções como temos aquela não sei se será um conforto, mas como mal dos outros nós podemos bem, mas seleções como a Inglaterra, a Itália ficaram encostadas e portanto há que repensar um pouco o futebol europeu, porque enfim, acho que neste momento quem vai mandar no futebol mundial vai ser a América do Sul. Mais países emergentes, mais para esses lados. Para o futebol, há países emergentes para a economia, e é óbvio que quando os países estão, portanto, em evolução económica, ou pelo menos na tentativa disso, portanto, querem, o futebol é um dos veículos, portanto, é um dos fatores, um dos indicadores que esses países ou estão no caminho certo ou querem estar no caminho certo. O clima tem alguma coisa a ver com isso, não? Olha, eu digo-te uma coisa, aquilo está lá muito calor, mas não é tanto calor quanto aos meses de junho e julho cá em Portugal. Nesta altura é considerado chamado inverno lá, que não é bem inverno, não é? Portanto, acho que não é por aí, não é por aí, acho que não é por aí. Aliás, o próprio treinador da Seleção Nacional disse que, portanto, o clima não tinha nenhuma influência. Há que repensar muito bem o que é que nós queremos futebol e há que introduzir novos valores. Enfim. Ficaram essas tuas preocupações. João Fonseca, um minuto também. Antes de mais, iniciais. Quero saudar o nosso auditório, os meus colegas de painel. Desejar-te um bom regresso, embora não tenhas conseguido fazer uma introdução tão diferente quanto a minha da semana passada. É para ver a diferença de uns e de outros. Muito diferente, muito diferente. E todos iguais, todos diferentes. E como anotação, vou falar na hipótese que se fala da Inglaterra de chumbar o nome de Jean-Claude Juncker para a presidência da Comissão Europeia, alegrando aquilo que se chama o bomba atómica, o interesse vital do país. Segundo James Cameron, o que está em causa é que Juncker representa uma aproximação a uma ala muito integracionista da Europa, coisa que a Inglaterra não cada vez está a afastar mais. Aliás, basta recordar que nem sequer aderiram ao euro. O Cameron dizia que era muito federalista. E eu concordo um bocadinho com a posição dele. Nós temos visto, fala-se tanto em integração europeia, em tanta união e em tanto apoio entre os países, mas depois, quando os momentos difíceis chegam, como aconteceu agora, esse apoio parece muito fraco. Portanto, eu não sei, há que repensar muito concretamente para onde é que se quer ir com a União Europeia. Pode ser possível o partido que ganha não ter o representante máximo eleito? Pode, eu acho que
há que repensar o que é que queremos da União Europeia. Agora, e isso poderá implicar algumas mudanças, inclusivamente até esse nível que referiste. Agora, precisamente, pronto, eu acho que a questão é precisamente esta. Acho que é um alerta importante. Não sei se irá ser efetivamente utilizado este recurso ou não pela Inglaterra, mas de todo modo é um alerta muito importante e dá muito que pensar. No final desta semana, já agora como informação, já metade dos países dos 28 tinham apostado no Juncker. Havia essa indicação também. Isso quer dizer que as coisas estão mais... A Inglaterra fica mais isolada ou nem por isso? Talvez sim, assim, se conseguir, basta-lhe invocar o interesse vital e pode até ficar isolada. No entanto, eles referem que na reunião que irá haver uma eleição prévia, digamos assim, o que também seria inédito porque até agora todos os comissários têm sido indicados por unanimidade. Mas vamos ver o que é que reserva. No entanto, acho que é um alerta importante. Fica também essa preocupação europeia, por assim dizer. Luís Carvalho? Bem, primeiro, naturalmente, cumprimentar o auditório da Rádio Pernas, cumprimentá-los a vocês todos. Eu vou quase que abdicar do meu minuto pedindo um bocadinho mais de tolerância no final, quando for eu a escolher a sugestão musical, mas diria em relação ao minuto e no seguimento daquilo que o João Castro também trouxe à colação, diria, e só diria isto e não diria mais nada, que esta eliminação de Portugal... Reservas para terça-feira. Não reservo para terça-feira, até porque o programa entrou de férias. Diria que isto apenas e só é a crónica de uma eliminação anunciada. Portanto, e não digo mais nada. Paulo Chora, o teu minuto ou a tua preocupação? Olha, as minhas preocupações desta semana vieram fundamentalmente para uma intervenção que o primeiro-ministro adjunto, Paulo Portas, fez na Câmara de Comércio alemão a propósito da visita a Portugal do presidente da Alemanha, em que apelava a que a negociação valia muito mais que manifestações ou outras formas de luta muito popularizadas em Portugal. E eu penso que não percebi quem eram os destinatários da mensagem de Paulo Portas, se o próprio governo onde ele está inserido que quer destruir tudo o que são a contratação coletiva de trabalho que resulta da negociação entre trabalhadores e as suas organizações e as organizações representativas dos empresários, ou se para os exemplos que temos em Portugal, em que da negociação, e onde há verdadeiras negociações, onde cada um dos negociadores vai de peito aberto para as negociações, que é o caso, e de boa fé, que é o caso da Auto Europa, onde há 0% de trabalhadores a ganhar o salário mínimo nacional. Há um termo que não existe na Auto Europa, que é salário mínimo nacional. O ordenado mínimo que se ganha em termos brutos na Alta Europa são 950 euros, quase o dobro do salário mínimo nacional, fruto da negociação e do facto de, quando se sentam à mesa, os representantes dos trabalhadores e a administração da empresa vão de peito aberto e vão, é evidente, cada um pensando qual é o limite máximo que pode atingir e qual é o limite mínimo, e não apenas com uma proposta, que é aquilo que tem acontecido na generalidade das outras negociações. E provando aí que a falta de competitividade não vem dos salários baixos. Não, para baixar salários. Antes, pelo contrário, não há empresas de sucesso. As empresas de sucesso hoje em Portugal são as empresas com uma menor e uma percentagem muito residual daquilo que se chama o salário mínimo nacional, que para muitos casos aliás, há um colega meu que aqui há tempos numa análise também que escrevia que não é um salário mínimo nacional, é um salário máximo contratual, porque raramente se conseguem contratos de trabalho com alguma estabilidade acima do tal valor do salário mínimo nacional, que não se atualiza desde 2009. Mas essas condições não podem ser alargadas ao mundo laboral todo, ou seja, podem, e só é possível darmos a volta à situação económica que temos no país quando deixarmos de querer concorrer com os salários dos países onde se paga miseravelmente. Pronto, é evidente que se calhar
para os empresários portugueses o ideal seria venderem aos preços que se vende no Luxemburgo e comprarem aos preços que se paga na China, mas nós queremos ser, se calhar, um país europeu da Europa e, portanto, enquanto pensarmos desta maneira, não temos volta, não conseguimos dar a volta aos resultados económicos que, de ano para ano, levam a algum definhamento da nossa economia. Eu diria que quando começarmos a terminar com os patrões e a termos empresários e também passarmos a ter sindicatos que se preocupem com as empresas e com o funcionamento das empresas e menos com as regalias contratuais ou extracontratuais dos trabalhadores, quando conseguirmos isto, acho que chegaremos a bom porto. Estava a tentar afinar. Porque isto também, o problema não é só de um lado. Sim, o problema não está só de um lado. Não está só de um lado. Claro. Eu estava a dizer tentava afinar se os 900 euros é mais por via de setores onde isso é possível e a maioria dos setores não poderem comportar, por exemplo, esses 900 euros. Era só essa a questão. Nelson, não podem comportar esses 900 euros. Não, podem comportar esses 900 euros quando quisermos que a nossa concorrência se faça aos outros países produtores, não pelo baixo preço, mas pela qualidade. E quando optamos pela qualidade, que é aquilo que tem vindo a marcar, quer, por exemplo, no setor, alguma coisa do setor agrícola que conseguimos exportar, é por efeito de produzirmos com muita qualidade e não com mão de obras baratas, ou optarmos por termos a percepção imediata de que, por exemplo, a contratação ou a existência de trabalhadores numa empresa não é um custo, é um investimento. E é um investimento na perspectiva que o trabalhador está lá para ser um auxiliar e para ser um dinamizador da capacidade produtiva dessa empresa. E, portanto, aquilo que eu lhe estou a pagar é uma recompensa daquilo que ele me vai dar em termos daquilo que produz. Quando continuarmos a pensar que pessoal são custos, não vamos a lado nenhum conhecido. Ficam as preocupações muito alargadas deste minuto inicial de cada um. Mas tu é que provocaste muito. Exatamente, porque o assunto isto agora dava para debate para o resto do programa. Exatamente. Agora dava para debate para o resto do programa. Aliás, qualquer dos temas que pudéssemos pegar, fazíamos um programa com ser temas qualquer que podem voltar à equação, se for o caso disso, em futuros programas. Entretanto, para hoje temos outra agenda e, em termos locais, parque de estacionamento tarifado. Houve uma auditoria, não se sabe ainda, ao que se supõe, resultados dessa auditoria, que era pretensamente ou devia ser bastante rápida. Até agora não há informações. É pouco rápida e, segundo a última reunião de Câmara, portanto, que ocorreu há já 2 semanas, em que o vereador socialista Ricardo Segurado questionou precisamente o Presidente da Câmara sobre esta matéria. Ele anunciou que na reunião seguinte, que é que se vai realizar na próxima segunda-feira, se a memória não me atraiçoa, vai apresentar esse resultado. Para já, o que é que julgo que conhecemos? Que é, a empresa não construiu no Parque Central, ali no Campo da Liberdade, não construiu os lugares que se tinha comprometido construir. Pronto, por razões de ordem técnica, por razões de um estudo pouco aprofundado quando se lançou ao concurso, construiu praticamente pouco mais de metade dos lugares que se tinha comprometido. Compensação disso foi, alargou para uma faixa muito superior o estacionamento à superfície, que alargou para quase o dobro do que estava inicialmente previsto, e é para não estar a amassar os nossos ouvintes com algum rigor dos números, que também são conhecidos. Por outro lado, alargou muito para várias zonas muito residenciais, o que significa que, quando tínhamos estacionamento tarifado apenas no centro histórico, tínhamos qualquer coisa como 300 habitantes e comerciantes a pedirem dísticos de isenção de estacionamento. Quando se alargou para um conjunto importante de zonas residenciais, passámos a ter não 300, mas 4 a 5 mil pedidos de habitantes para essas questões, porque ainda por cima se alargou para as zonas
onde fundamentalmente ou não existem, ou não foram construídas de raiz garagens nos edifícios, ou quando foram, várias alocações dessas garagens vieram para coisas diversas daquilo que é o estacionamento. E, portanto, temos esta questão. Esse é o diagnóstico. E atualmente, é o diagnóstico. E agora, o que é que se passa? Agora, o que se passa é que há que sentar a empresa que ganhou o concurso à mesa, a Câmara que tem o poder de manobrar os regulamentos e construir os regulamentos da fórmula de adaptar à empresa, no sentido de ambas as partes irem negociar uma fórmula em que, não participando nas negociações, se prejudique ligeiramente menos o cidadão do que aquilo que hoje está a ocorrer. É a solução, ainda não conhecendo também o tal imbróglio jurídico em que João todo Fonseca, o processo está. acrescentas alguma coisa mais colocado. ao que o Paulo Chora disse? Não, Nelson, o Paulo explicou muito bem aqui a gênese desta questão. E isto de facto é muito estranho, porque o argumento que foi apresentado na altura, já foi decisiva a escolha daquela empresa, porque um dos principais critérios para a construção do parque era precisamente o número de lugares de estacionamentos que seriam construídos no parque. No entanto, já se sabia de antemão, e o que se alegou para não se ter construído esse número de lugares foi que parte desses lugares iriam passar num sítio onde estava um cabo da PT. Portanto, que de antemão já se sabia que lá passava. Poderia saber. E eu recordo-me perfeitamente de se falar na altura que, quando estava a ser construído, que sabia efetivamente que havia ali aquele cabo, portanto, e que era caríssima a sua remoção ou substituição, etc. Portanto, sabendo-se isso de antemão, era estranho como é que todos os outros que apresentaram as propostas tinham um determinado número de lugares e esta empresa apresentou um número muitíssimo superior. Há favorecimento? Não sei, mas que não deixa de ser muito estranho a adjudicação, quando, reforço mais uma vez, sabia de antemão que passava lá aquele cabo e que isso inviabilizava a construção de mais lugares. Há aqui qualquer coisa, efetivamente. Agora, e que também acho que a questão da construção dos lugares até nem seria assim tão relevante, porque vemos que agora, eu acho que isto até acabou por ser um mau negócio para a empresa que construiu o parque. Quem é que paga? Se há para já, por isso não foi um bom negócio. Depende-se. Muitas vezes. Para os municípios foi um bom negócio, na tua opinião? Eu acho que para os municípios, sim. Eu acho que para os municípios, foi bom negócio. Sob determinados aspectos, sim. Ficámos com um parque, com um jardim, onde antes o que existia era um parque de estacionamento desorganizado e estradas, e ficámos com um espaço que já se usufruiu, não só como jardim, mas também como espaço para diversas atividades que são lá realizadas, e nesse aspecto, sim. Claro que perdemos, os municípios perderam no sentido em que, à custa da construção desse parque, o estacionamento de superfície passou a ser tarifado, coisa que antes não era, e que, independentemente dos residentes poderem pedir o dístico e não ser de uma verba, se não me engano, acho que eram cerca de 25 euros por ano, não é uma verba elevada, no entanto era algo que não pagavam antes, que agora não pagam outra vez, porque agora ninguém paga em lado nenhum. A não ser os distraídos que não conhecem isso. A não ser os distraídos, exatamente, e quem venha de fora. Agora, no que eu digo que acaba por ser um bocado um mau negócio para a empresa é porque o parque, para mim, não é suficientemente rentabilizado. Eu acho que as alternativas de estacionamento... Não é rentabilizado ou não é rentável? Não é rentável. Está bem, não. Rentabilizado a empresa não faz para. Exato. Sim. Não tem capacidade. Eu acho que não é rentável, e obrigado por teres corrigido. Precisamente por isso, eu vejo, por exemplo, aquilo tem 2 pisos. Um deles nunca está a funcionar. O piso de cima chega e sobra. E chega e sobrou no tempo em que temos o W Shopping também muito perto. E os 2 pisos que foram construídos chegaram e sobraram, mesmo quando não se pagava no parque. Inicialmente, antes de estar licenciado, não se pagava. Eu próprio estacionava lá todos os dias porque não pagava. Agora que se paga, passei a estacionar no Chopal. Mas alternativas que há acabam por ser suficientes e não permitir que seja tão rentável. Agora, então, com a história de que já nem sequer é pago o estacionamento de superfície,
superfície, pior ainda. Se bem que às vezes nestes contratos públicos há cláusulas que quase nem imaginamos e que depois acabam por haver indenizações a pagar às empresas que fazem as construções, não sei se é o caso ou não. Em alguns casos de alguns contratos públicos sabemos que depois isso acontece mas no fundo, há um diferendo, falamos neste assunto aqui porque há um diferendo, uma auditoria eventualmente para dar resposta ao diferendo que havia, e sobre isso há alguma informação? Não, tanto quanto sabemos, essa auditoria foi pedida com caráter de urgência, e tanto quanto sabemos até agora, e não há explicações muito concretas sobre isso. Já havia tempo Já havia tempo para saber exatamente o que é, pelo menos que soubesse alguma informação que apontasse para algum sentido, mas pelo menos até agora não se sabe absolutamente nada, e acho que é absolutamente fundamental resolvermos este assunto com urgência, até porque o que o Paulo estava a dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Os parquímetros estão no seu lugar, estão a funcionar, e acho que não faz sentido nenhum. Quem sabe estaciona o carro e não paga, e quem não sabe ou que está distraído paga por algo que se calhar não devia, e acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum. João Castro, foi um negócio bom ou mau para os municípios, para a empresa? Olha Nelson, eu preferia analisar isto da forma do utente. Enfim, não me ia perder muito nos momentos do negócio. Aliás, nós já falámos sobre isso anteriormente. Olha, eu queria pôr aqui uma questão. A questão do parqueamento de superfície, quer seja pago ou não pago, portanto o problema continua a subsistir, não é? Portanto há falta de lugares, e eu não sei como é que isso se poderia resolver, não é? Sinceramente não sei. É outra questão que eu queria dizer, que é a questão que foi feita, portanto os muitos lugares que foram feitos, portanto, neste tipo de concurso, vamos saber o que é que corresponde a esses muitos lugares, porque as boxes, se é assim que se chamam, os lugares para estacionamento, uma pessoa estaciona, os carros da esquerda ou da direita estão bem estacionados, mas depois para abrir a porta e para sair, eu sou uma pessoa magra e tenho dificuldades em sair. Se eu trouxer compras, enfim, se calhar tenho que tirar, ou ponho na mala traseira, mas há coisas que não dá muito jeito de pôr na mala de trás, às vezes um saquinho. Dizes tu que há pouco espaço entre viaturas. Eu acho que isso foi mal feito, não é? Aliás, a prova é que não só o meu carro, como o carro de algumas pessoas que eu conheço, tem a molgadela junto às portas, e se calhar eu já amolguei alguma porta, se calhar já me amolgaram a mim, e portanto amolgaram a porta do meu carro, e está lá, estão lá as mazelas. Para ti isso devia ser revisto. Claro, devia ser revisto. Um espaço maior. De qualquer forma, se eu colocar o carro no estacionamento e já o tenho feito e pago, portanto no piso inferior, lá no Passeio da Liberdade, o carro fica ali bem guardado, portanto está à sombra, e pronto, é um local ótimo. Ou no próprio shopping, que também já tem acontecido isso. Agora, em termos de superfície, é um cancro autêntico, não é? Portanto, não só em termos de espaço dos lugares, como a falta deles, e portanto isso provoca problemas graves. Eu disse que não ia falar na questão dos meandros, mas só dar aqui uma pequena notinha. Enfim, haja lugar, haja altura em que, antes de se fazer qualquer obra aqui em Santarém, e nomeadamente todos aquele conjunto de obras sensíveis que mexem com as populações, que se pense antes e que se execute depois. Não... Ser melhor pensado. No teu caso, este é um assunto que não foi bem pensado. Não foi. O João Fonseca tocou na questão da devolução do espaço à cidade. Eu não sei se te lembras de certeza, tu estiveste presente na altura em que havia o Movimento Santarém 21, que se extinguiu quando, enfim, que foi feito mais a pensar naquele tipo de devolução daquele espaço à população. Nós até levámos para o debate, levámos vários projetos e, enfim, apareceu um projeto que não tinha nada a ver com os outros dois, não é? Por exemplo, quanto a mim, acho que está ali, está bem, temos que resolver as questões dos custos, mas na altura nem se falava muito nisso, mas houve para ali pedra a mais. Tem muita pedra e isso, se calhar, até o espaço podia ser mais utilizado pela comunidade, com crianças a brincar na relva, enfim, com umas árvores, com uma zona de lazer de piqueniques, independentemente dos restaurantes lá estar, que estão bem feitos, não é? Aquela parte ali está muito bem feita, muito bem aproveitada. Agora, a parte da pedra, enfim, deixa muito a desejar. É só estas notinhas. Sim. Luís, isto dá um diagnóstico negativo
a criação do parque ou dá um diagnóstico positivo? Eu se me permites, vou por outro caminho e vou tentar centrar isto num outro ponto. Eu já não vou falar, porque já falámos aqui há uns tempos atrás, e acho que até foi da minha boca que se ouviu que este caso do estacionamento devia ser um caso de polícia. Sim. E pelas algumas das razões que o João Fonseca já aqui explicou. Portanto, não vou voltar a bater nessa tecla. Relativamente a esta auditoria, o que eu gostava de trazer aqui é o seguinte: a auditoria foi aprovada em reunião de Câmara de dia 10 de março de 2014. Vou repetir para se ouvir bem. Foi aprovada em reunião de Câmara do dia 10 de março de 2014. O Executivo Camarário, para justificar a urgência da realização da auditoria, fez um ajuste direto a uma empresa de advogados. Portanto, nem sequer houve concurso público ou não público, no sentido de pedir a 4 ou 5 entidades. Foi feito ajuste direto a uma determinada empresa de uma sociedade de advogados. E mais, e foi dito que tinham 45 dias para realizar esta auditoria. Volto a repetir, 10 de março de 2014. Já passou o tempo, é isso? Portanto, pelas minhas contas, eu nunca tive boas notas a matemática, portanto, se calhar posso me ter aqui enganado a contar isto, passaram 112 dias até dia 30. Aparentemente será dia 30 que a auditoria irá à reunião do Executivo. 112 dias. Portanto, aquilo que eu gostaria... Eu sobre a auditoria em si não me vou pronunciar porque não a conheço. Os resultados dela, nem a fundamentação, nem as explicações que nela venham a constar. Só para a semana não, que eu agora vou estar 2 semanas ausente aqui do programa, que vou a banhos. Mas aquilo que eu gostaria de saber era que o Executivo explicasse porque é que uma auditoria que supostamente devia ter demorado 45 dias, demorou 112 dias. É evidente... Podemos dar um caso. Bem, os 45 dias contavam a partir da data em que a empresa fosse notificada. Exato. Bem, vou dar de barato que não foi notificada naquele dia, nem naquela semana, foi uma semana depois. Bem, passávamos de 112 para 107 dias. É mais do dobro do que aquilo que foi estipulado. Bem, que eu saiba, não é? A consultora ou a sociedade de advogados não vai cobrar menos por ter demorado mais tempo a fazer a auditoria, não, irá cobrar o valor, que é 5 mil euros, se a minha memória não me atraiçoa, vai cobrar isso. Portanto, gostava que me explicasse em razão porque é que demorou tanto tempo, quais foram os problemas que a Sociedade de Advogados encontrou. Eu vou partir do princípio que nessa reunião estará presente alguém da Sociedade de Advogados, não é? Espero, penso eu de que, como diz alguém muito conhecido, mas gostava que me explicasse esta situação. Ou a auditoria já cá estava antes? O resultado já cá estava antes? Se estava, porque é que ficou presa? No diferendo que se percebe agora, que haja entre a empresa e a Câmara, há ali alguma coisa que a Câmara tenha a pagar? Acho que é um bom tema, eventualmente, não quero estar aqui a antecipar aos meus amigos que vão cá ficar no programa, poderá ser um bom tema para discutir os resultados da auditoria, perceber... Sim, que também ainda não há. Claro, que ela vai ser apresentada dia 30, na próxima reunião de segunda-feira. Segundo o que anunciou o Presidente, o Ricardo Gonçalves, na última reunião do dia 16, não estou em erro. Portanto, partindo do princípio que ela irá ser apresentada nesse dia, mas acho que deve ser explicado a todos porque é que uma auditoria cujo não houve concurso público para adjudicar a uma sociedade, foi ajuste direto, e que foi dito que tinha que ser 45 dias para ser realizada, demorou até agora 112 dias para até já contar com o dia 30, digamos assim. Os contratos são muito complexos e, portanto, os advogados não tiveram tempo de olhar... Pode haver uma explicação para isso. Olhar para o que demorou, qual foi o problema, a Câmara disponibilizou tudo, teve dificuldades da parte da empresa que não disponibilizou a documentação ou que não quis ser ouvida pela Sociedade de Advogados, é a Câmara que já tem a auditoria e não a apresentou mais cedo porquê. Portanto, já agora tentamos perceber toda esta situação. Relativamente ao resto, eu acho que a gente deve esperar pelo resultado da auditoria, sendo certo e sabido que nestes meses todos ninguém está a ganhar. Não ganha a empresa, não ganha a autarquia, ganham os municípios que estão estacionando à borla na cidade. E isso vai ser pago com a língua de palmo, vamos na ver, vossa opinião? vamos aguardar, vamos ver. Então aguardemos então. Olha, eu só quero dizer uma coisa. Eu só conheço um tipo de contratos. Os contratos quando selam um contrato, Luís, quando selam um contrato é com aperto de mão, não é? Mas há contratos com palmadinhas das costas. Eu acho que os contratos com aperto de mão é que devem ser firmados, é assim que devem ser feitas as coisas. Enfim, eu fico um bocado triste quando vejo para aí situações como estas e outras. Não sei se esta foi de aperto de mão ou palmadinha nas costas. Se tivesse sido com aperto de mão, se calhar não estávamos aqui a falar sobre ele, não é? E também não estou a dizer que é palmadinhas nas costas. Mas para a auditoria, vamos ver.
Enfim, vamos então aguardar para saber, a partir de segunda-feira, depois da reunião de Câmara, o que se poderá saber sobre o resultado desta auditoria. Segundo ponto, cafés Porta do Sol e Central. Sobretudo o Café Central está há bastante tempo numa situação de fechada, de não abertura. Porta do Sol teve uma experiência para ser dinamizado e também não estará a vingar. João Fonseca, sobre isto tens novidades sobre qual situação? Nelson, olha, em relação ao Café das Portas do Sol, pelo que tive conhecimento, parece que já há uma solução à vista. Parece que vai haver asta pública para a adjudicação deste café. Estamos a falar, não é daquele junto à escavação arqueológica, portanto, ao outro mais afastado, que foi construído de raiz, e que se prevê um valor de 150 euros por mês durante um contrato durante 7 anos. Pelo que sabemos, há interessados em utilizar este espaço. Para tal, tem que fazer também algumas obras que terão que suportar, porque o espaço que já está fechado desde 2011 teve logicamente alguma degradação, e terá que fazer obras que depois serão dedutíveis na O último concessionário era alguém conhecido ou sabes? Não, era de uma empresa que tinha também que explorava também o Café Central. Sim, mas pronto, mas terá ficado com a exploração do Café Central, e que explorou durante um mês ou 2, se não me engano, este café. E até de alguma forma bem, eu cheguei lá a ir algumas vezes o das Portas de Sol, sim. E era um espaço agradável, diferente, e acho que era com realmente muito... no teto, é isso, não? Não é esse. Não é esse. Pelo menos não tenho ideia de um espaço razoável de espaço. O espaço não é nada. Sim, é o espaço de restauração. Exatamente. Agora, neste espaço em concreto, acho que há aqui uma ameaça um bocadinho. É precisamente, e vem um bocadinho do que o Paulo Chora falava há bocado, que se estendeu muito por causa da questão do parque de estacionamento, as zonas residenciais, o estacionamento pago. E aí o estacionamento naquele largozinho ali na zona das Portas de Sol passou a ser pago também. Ora, isso é impeditivo. Aquilo é o tipo de café, pela distância que tem em relação aos restantes, ao centro da cidade, é o tipo de café onde as pessoas vão para estarem durante algum tempo, não é o sítio onde se para tomar um cafezinho e se vai embora. Ora, se as pessoas tiverem que acrescer à despesa que estão a fazer, o estacionamento vai-lhe prejudicar ali um bocadinho. Aquela rua de acesso. Sim. 5 de outubro. Sim, toda essa zona envolvente tem estacionamento pago. Agora não. Pois. Pelo menos legalmente não. O Central parece que também há já uma solução à vista. Segundo a Câmara, informou já um acordo com o proprietário que irá receber uma indenização de 50 mil euros como compensação de terminar a renda que recebia, que eram cerca de 2 mil euros por mês. Agora, é um espaço que está muito degradado também, já fechado há 6 anos, e acho que acaba por ter também uma ameaça a quem depois vier a ficar com a exploração deste espaço. É que, entretanto, com tanto tempo que está fechado o espaço, a oferta de cafés na zona foi-se adequando à procura que era necessária, que por outro lado essa procura foi diminuindo. Ninguém vive naquele centro histórico praticamente, e cada vez já há menos serviços, têm fechado bastantes. Portanto, se calhar a dimensão da oferta de cafés e similares ali na zona já é subejamente suficiente. Não sei se quem ficar com a exploração ou se consegue diferenciar muito em relação aos restantes e consegue ter dali alguns rendimentos, ou então vai ter alguma dificuldade de se implantar. Daquilo que tu disseste aí, dos 2 mil euros que se pagava, que a Câmara pagava ao proprietário, deixou de pagar e paga só os 50 mil, e como é que fica a situação? Sim, portanto o que a Câmara tem tentado fazer é terminar o contrato de arrendamento, coisa que o proprietário tem recusado. Parece que já há aqui um acordo que a Câmara deixará de suportar esta renda de 2 mil euros mensais, mas em compensação vai pagar estes 50 mil euros de indenização ao proprietário. E se dá direito a quê? A ficar com o usufruto do espaço, ou depois ainda é não, isso é uma indenização direta ao proprietário. Exatamente. Não tem nada a ver com coisa. Dá a dizer ao proprietário, e o proprietário depois fará o que entender já com o não café. Renda, mas a gente garante nos próximos 2 anos tu ainda recebes o dinheirinho, toma lá 50 mil.
Sim, e a Câmara não paga mais por isso. E a Câmara não pagará mais. Também, exatamente. se calhar, mereceria uma auditoria jurídica quem é que fez um contrato que permite, no final da necessidade de não arrendamento, que existe já há pelo menos 7 anos com o café fechado, a Câmara ainda tem que pagar mais 50 mil euros para este final. Só para concluir, só uma notinha muito rápida. A par deste, não, foi pertinente. A par destes 2 espaços, há ainda um terceiro na cidade que eu acho que há que refletir um bocadinho sobre ele, que é no Jardim da Liberdade, precisamente, que falávamos há bocadinho. Há ali 3 espaços e um deles está fechado já também há bastante tempo. Está fechado, nunca abriu. Nunca abriu. Tens razão, nunca abriu. Houve um projeto. Foi questionado depois agora está com outro. Mas acho agora que tem outro, um problema mas... de entrada de águas, não é? Há um problema de infiltrações e de qualquer coisa. Já ouvi dizer que sim, que tem um problema de... Porque aquilo tinha uma cascata e que havia ali um problema de manter estanque aquele espaço. Havia dificuldades a esse nível. Não sei se já terá sido regularizado ou não. Se não foi, já era tempo subejamente suficiente para ter sido regularizado. O que é certo é que é um espaço que está fechado, que se está a degradar, e aquela zona há que ter muita atenção, porque aquele jardim é um jardim muito bom, que tem uma potencialidade muito grande, mas se deixar estes espaços desaproveitados, poderá tornar-se um novo Jardim da República antigo. Com muito má convivência e com sinais evidentes de degradação. Eu, se fosse possível, só para acelerarmos este ponto, eu, em relação à cafetaria das Portas de Sol, o João Fonseca, peço desculpa, já disse tudo. Isto foi aprovado na reunião de Câmara, por unanimidade na reunião de Câmara de 6 de junho. Agora tem que ir à Assembleia Municipal. Na próxima Assembleia Municipal, penso que está marcada para dia 30 de junho a decisão, portanto, a ratificação deste assunto. Portanto, em princípio, tudo indica que isso terá resolvido. Eu, em relação ao Café Central, apenas queria dizer também aqui, chamar a atenção para a demora para as demoras, porque isto já parece quase uma novela. Isto, em dezembro de 2013, o Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, dizia que durante aquele mês queria encontrar uma solução para o espaço, para evitar aquilo que vocês já referiram, que era continuar a pagar os 2.000 euros de renda mensal. A 30 de dezembro, efetivamente, foi uma proposta à reunião de executivo para a rescisão do contrato e também uma proposta de pagamento e imunização dos 50 mil euros. Também estou de acordo aqui com o Paulo Chora, que era interessante fazer uma auditoria para perceber como é que uma coisa destas acontece, mas pronto, agora, tirando isso da equação... Deixa só fazer o parênteses. Os 2.000 euros era até ao final do contrato, que não terminava, enquanto as partes não podiam denunciar, a Câmara não pôde denunciar o contrato e o proprietário continua a receber os 2.000 euros que estava pesado. A Câmara não podia denunciar por? Pois é, essa é a questão. Porque o proprietário alegava que havia equipamentos que eram de sua propriedade e que tinham sido subtraídos e que, para além disso, ele tinha entregue um imóvel em determinadas condições à Câmara e que ele estava muito degradado. Mas a questão aí é, se os 2.000 por mês conseguiu ser desfeito para ser negociado para 50 mil, é contributo da negociação. Não é? E pronto. Sim. Podia ser... Há uma negociação que deu esse resultado. Claro. E agora, interessa é perceber a extensão desse resultado para fazer o que é a seguir. Mas voltando àquilo que eu estava a referir-me, essa proposta foi a reunião de Câmara no dia 30 de dezembro. Só que teve que ser retirada, e muito bem, por uma razão. Porque ao mesmo tempo que aquela proposta falava na rescisão do contrato com o proprietário, também implicava uma despesa, que era o pagamento dos 50 mil euros ao referido proprietário. Ora, não havendo fundos disponíveis, violava a lei dos compromissos. E os deputados do PS e do CDU, e muito bem, disseram não, e nós iremos votar contra esta solução porque isto viola a lei dos compromissos. A proposta foi retirada e passou-se a marinar durante algum tempo. Em meados de abril, numa reunião de Câmara, a vice-presidente da Câmara, Sana Pita Soares, em resposta a um vereador da oposição, refere que o assunto só não tinha ido àquela reunião de Câmara, isto em meados de abril, porque tiveram que fechar a agenda mais cedo, mas que iria à próxima. Bem, chegamos a 16 de junho e na última reunião, quando novamente questionado por este assunto, o Ricardo Gonçalves diz que o processo do Café Central está apenas dependente de pequenos acertos no plano de pagamentos. O que eu quero aqui também referir é este arrastar, esta demora, ou seja, em dezembro está quase, em abril eventualmente, em junho talvez, e vamos ver agora se há ou não há. O quê? Qual é a razão? Eu acho que devia-se dizer assim, claramente,
Nós não conseguimos porque não temos conseguido fundos disponíveis. Apesar de eu recordo que na reunião de dezembro de 2013, o Presidente da Câmara disse que iria brevemente a uma reunião porque ia haver uma proposta de antecipação de fundos precisamente onde isto poderia estar contemplado o pagamento. Não houve até agora. Qual a razão? É porque a demora disto. E depois é como dizem, isto está-se a arrastar. E como é que é? Continuamos sobre os 50 mil euros? Quando ele diz pequenos, o Ricardo diz pequenos, está dependente de pequenos acertos no plano de pagamentos. Mas que plano de pagamentos? Ainda estamos nos mesmos 50 mil ou já estamos a falar de outros valores? Para menos ou para mais? Se for para menos, melhor. Mas isso for para mais. Porque, entretanto, os meses vão passando. E as rendas não são pagas. Portanto, não são pagas? Pois não sei. Se não são, são pagas. Ou estão a ser pagas. Já estão a ser pagas. Então. Se não fossem pagas, com certeza que o dono do restaurante, do espaço, já teria de lá expulsar a Câmara. Então se estão a ser pagas, e se mantiverem a base de negociação dos 50 mil, mais é continuar a haver um prejuízo para a Câmara. Exatamente. Desde dezembro até junho já foram 12 mil euros. Né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, são 10 mil, aliás. Só ainda não consigo perceber é o seguinte: qual é a nova situação que se coloca, Paulo? Paga-se os 50 mil e isso quer dizer o quê? A Câmara fica... Não sei. Não sei. Pois, o que é que se pode Eu saber? acho que paga-se os 50 mil e o resultado do pagamento dos 50 mil será apenas, parece-me a mim, daquilo que salta aos dados que temos disponíveis, será um agravamento do buraco orçamental camarário. Porque esses 50 mil não é para exigir nenhuma garantia, por exemplo, ao proprietário. Olhe, cuidado, este espaço é só Café Central. E para isso, já agora deixa-me só concluir este raciocínio, nem era preciso pagar nenhuma indenização. Porque, digamos que a Câmara tem do seu lado a faca e o queijo na mão. A Câmara tem a liberdade de declarar, quando entregar aquele imóvel ao proprietário, olhe, você pode fazer aquilo que quiser. A Câmara só licencia se for para café. Ou estabelecimento deste tipo. E, portanto, digamos que o proprietário ficaria imediatamente limitado. Pelo que se percebe, o pagamento dos 50 mil. O pagamento dos 50 mil qualquer contrato tem que ter margens de normas de rescisão. Não rescinde, nesse caso. Provavelmente porque o contrato está muito mal construído, mais uma vez construído a ponto de beneficiar o proprietário. Ou o valor da memória, não. Essa pega não sei se o valor da memória está no contrato. Sim, no contrato aliás, não, que a Câmara queira manter isso. E, portanto, digamos que o contrato está mal negociado à partida, está mal construído a ponto de, no momento em que a Câmara se quer libertar dele, ainda tem que ir pensar uma indenização de renda de valor porque quase o proprietário diz que exige, como disse o João Fonseca muito bem, que exige que o imóvel seja entregue tal como estava. Tal como estava. E acho que é essa a certa da questão da Câmara não rescindir por isso. Os 50 mil revoga o contrato. É? Sim. Portanto, paga a indenização e o contrato acaba. E a Câmara pode entregar o imóvel? Pode entregar o imóvel e deixa de pagar a renda. É isso que eu percebo. Só que agora o que eu quero dizer é o seguinte. Só que tem que voltar por aquilo no estado em que estava. Mas a questão é que se em dezembro, tem o proprietário se quando isto chegou a este acordo em dezembro, não é? Mas como a Câmara não tinha fundos disponíveis, não se pôde avançar. A pergunta que eu faço é, e 6 meses depois, em que a Câmara, em princípio, continuará, como diz o Chora, continuará a pagar a renda, portanto já pagou mais 12 mil euros. Vamos continuar com a mesma base de negociação? São perguntas que ainda estão por esclarecer. Isso é importante também perceber. Exato. João Castro, sobre estas coisas todas... Eu queria dizer uma coisa. Em princípio, independentemente da localização dos imóveis, se a Câmara tem espaços para alugar, eu acho que, em primeiro lugar, deve, enfim, convidar os empresários da hotelaria e da restauração de Santarém e para que eles apresentem uma solução, enfim, coerente e rentável e uma solução ideal para aquele espaço. Se não conseguirem entre os empresários de Santarém, então vai-se buscar fora. Isto é um pouco uma teoria um bocado contra aquilo que está pressuposto. Vai-se lançar concurso público, pode vir uma pessoa do Porto ou do Algarve até se instalar. Mas a questão atenção... E eu estou a falar de uma maneira geral. Pois é, só que aqui neste caso particular... Aqui neste caso particular eu vou frisar o seguinte. O Café Central, e já agora pego nas portas só, a questão do Café Central neste momento está ligada ao último dono que explorou aquele espaço, aquela cafetaria que nós estávamos aqui a falar, nas portas do sol, que era um tunisino.
E portanto era a exploração desse espaço e ele queria explorar o central. Apresentou um projeto, tinha uma ideia de um piano bar, assim um local ali de luxo. Só que ele esquece-se de uma coisa, é que aquele espaço, enfim, podia-se fazer algumas alterações para poder abrir, mas não se poderia, obviamente, destruir, portanto, aquela alma, entre aspas, enfim, de termos de arquitetura, do próprio imóvel no interior. Eu, sinceramente, quando entrei lá, fiquei ali, um bocado que ele... Eu, na altura, estava na direção da Associação de Património, fui lá, a nível particular, e fiquei um bocado horrorizado com aquilo. Mas nem foi preciso a Associação de Património intervir, na altura, porque a própria Câmara tomou conta do assunto, inclusivamente aqueles painéis que lá estavam, portanto, um autor, não me lembro agora do autor, aqueles painéis que estavam na parede, aqueles baixos relevos, haveria a hipótese de os perder, eles iam ficar perdidos. Penso que eles estão guardados na Câmara e bem guardados, portanto acho que daí essa parte ficou salvaguardada. Mas aquilo metia um bocado de medo, e aquilo mete lá medo. Da última vez que lá entrei, sei lá, uns 2 anos ou 3, aquilo está tudo partido, aquilo pronto, está tudo escavacado lá por dentro. Tinha lá na altura materiais de construção, o balcão estava mudado, enfim, portanto, uma série de coisas. Entretanto, esse tunizinho desapareceu. A única coisa que se mantém mais ou menos sem estar degradado é aquela frase: brevemente devolveremos este espaço à cidade. Pois, esse não está degradado. Acho que esse é o único que não está ainda degradado. Pronto, eu acho que é assim, as coisas ficaram no impasse porque precisamente esse tunizinho, portanto, desapareceu, portanto, fechou lá das Portas de Sol, e portanto o próprio Café Central e aquele espaço nas Portas de Sol estavam ligados à mesma pessoa. A opinião pessoal, eu acho que é assim, e eu faço aqui uma pergunta: a Câmara, com certeza que começou a pagar rendas e quis alugar aquele espaço, talvez para não se perder aquele espaço. E nesta altura, isso ainda para não se perder. Não foi, eu não acredito que a Câmara tivesse ela a capacidade, ou que quisesse pagar empregados e explorar e ir todos os dias ao mercado, funcionários da Câmara, portanto, comprar, pronto. Isso tinha que dar a explorar a alguém. E aquilo devia ser um subaluguer, não é? Penso eu que podia ser então isso. Pergunta para todos. Agora, eu não sei, nesta altura ainda é a ocasião do apelo da memória que tendencialmente se vai perdendo, e quem tinha as memórias tudo o que era do Café tem. Central lá dentro foi destruído. A única coisa que ainda faz parte da origem do Café Central, da última vez que o vimos aberto, são os painéis, e que estão, penso que a última informação, estavam guardados na Câmara Municipal. Nesse sentido, eu volto a perguntar: faz sentido, e é para o painel todo, faz sentido pagar 2 mil euros? Uma Portugal e uma Lusitânia, uma Cervejaria Trindade, passa publicidade. Mas faz sentido 2 mil euros para uma coisa desse tipo que não há retorno, nem sequer da memória, ou há? Não, Nelson, eu acho que faz sentido. Aliás, aqui a ideia do Luís é uma ideia interessante, e vem um bocadinho do que eu dizia há bocadinho. E há público para isso? Para isso há. Agora, se abrirmos mais um café, talvez já não. Era o que eu dizia há bocadinho, porque a oferta na zona adequou-se à procura, que tem vindo a diminuir. Agora, se for algo diferenciador, aí sim, o que tem sido aberto de espaços nesse género cá, que sejam diferentes, têm conquistado o seu público e têm conseguido. E, por exemplo, a ideia que o Luís deu é bastante interessante, precisamente porque não há nada nesse género cá. E movimentava ali o centro histórico, aquilo à noite. Movimentava ali um bocadinho aquele centro. Exatamente. À noite. Aquilo já é uma tristeza à tarde. Não é muito diferente. Na vossa opinião, ficaremos também com este assunto à espera noite é um deserto, de mais uma miragem. Sendo que o facto de colocarmos aqui no programa é na expectativa de ele estar a ser solucionado, para mim, alguns deles estarem a ser deles avançarem com algumas soluções. Sim. Que é o que, por exemplo, aparentemente a cafetaria das Portas de Sol poderá estar em fase de resolução. Com uma questão também, mais uma vez, ao nível de projeto, é que eu penso que aquilo já teve 2 explorações, 2 proprietários que movimentaram aquilo durante alguns meses, cada um deles, mas tiveram que lá dentro fazer adaptações imediatamente após a construção, porque aparentemente os nossos arquitetos que dominam esta questão não acautelaram as necessidades e não foram estudar as necessidades de um espaço destes. Bom, ficamos com este assunto neste ponto, por assim dizer. A revisão constitucional, um outro assunto. Proposta do PSD Madeira, sem apoio do PSD Nacional.
João Fonseca. João Fonseca, o que é que há? O que é que podemos enquadrar? Há muitas alterações nesta proposta. Faz sentido fazê-la nesta altura? Algumas são de fundo. Eu acho que não faz sentido. Para resumir muito rapidamente, as principais propostas têm a ver. Isto foram 4 deputados, os do PSD Madeira, que decidiram apresentar um projeto de revisão constitucional. As principais alterações que apontam é a extinção, e é aquela que tem sido mais falada, é a extinção do Tribunal Constitucional e passar a ser uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. É que o mandato do Presidente da República passa a ser um mandato único de 10 anos, a redução de deputados para 181 e uma regra de ouro no Orçamento de Estado que no início de uma legislatura limite o déficit nos 4 anos seguintes. Ora, eu acho que o Governo tem uma grande dificuldade de comunicação. As coisas estavam a correr mais ou menos bem, a Troika já se tinha ido embora, agora havia estas divergências todas no PS que afastavam os holofotes do Governo. Entretanto também havia o Campeonato do Mundo e parece que entretanto estes 4 deputados entenderam por bem arranjar uma maneira de voltar a ter uma brigazinha, porque acho que isto é absolutamente extemporâneo, não faz sentido nenhum nesta altura falar-se em revisão constitucional. E depois vão logo apresentar estes 4 deputados que não são apoiados pelo resto do PSD nacional, que já vai dizer precisamente isso, que esta proposta é extemporânea, que não concordam com a extinção do Tribunal Constitucional, o PSD Nacional, portanto, que concordam sim com a redução do número de mandatos, mas não com esta do Tribunal Constitucional. O que é certo é que o que fica no ouvido e o que vai passando das notícias é precisamente esta questão. Logo, o Tribunal Constitucional que tem andado tanto na Berlinda. Nós estamos já agora, só a avisar a navegação, estamos a terminar o programa, muito em cima da hora. Estendi a pergunta um bocado para todos. Isto pode ser... Não, mas aqui vai haver um período de incompensações devido à lesão de 2 ou 3 jogadores. Exatamente. Golpe constitucional. É golpe constitucional que isto pode pré-figurar. Olha, eu vou ser muito rápido com isto para ainda querer abordar rapidamente um outro assunto. 30 segundos. Isto basicamente, olha, essa da extinção do Tribunal Constitucional não lembra ao diabo só de cabeças absolutamente mirabolantes do alguns deputados do PSP Madeira, mas para mim é que é mesmo para rir. É que a suprema ironia é esta da regra de ouro do déficit. Quer dizer, vindo do governo regional, deputados de um partido que governa a Madeira há não sei quantos anos com os problemas e que está sobre a assistência financeira, esta só mesmo para rir. 10 anos de Presidente da República, não é demais? Bom, adiante. Acho que 2 mandatos, 5 anos está correto. Olha, só sobre esta questão, nem quero abordar nenhuma das matérias específicas, mas aquilo que temos estado habituados desde a história das revisões da Constituição, e a nossa revisão da Constituição é de 76, mas já tem 7 revisões em cima, é que normalmente os deputados do PSD Madeira têm servido de cães de fila e de porta-voz das primeiras medidas, e que muitas vezes aquilo que numa das primeiras revisões os deputados da Madeira vieram colocar não passou na primeira, mas na segunda o PSD teve apoio. Mas de qualquer maneira sobre a extinção do Tribunal Constitucional parece-me é o tal de vamos matar o polícia porque ele é que nos está a impedir a governação e é no fundo ridículo. João, olha, só para acrescentar? Não, é só para dizer que isto é uma questão de falta de ordem unida. Isto na tropa treina-se muito para se marchar ao mesmo passo e pelos vistos, enfim, na política portuguesa na ordem, também não. Cada qual marcha da sua maneira e portanto não se atinge bons resultados, não se atinge a perfeição e portanto falta de ordem unida. Portanto vem aqui o meu apelo aos políticos portugueses. Antes passamos às sugestões, muito rapidamente, era só para eu vou estar de férias, como disse, mas aqui os meus queridos amigos estejam atentos à semana que vem, porque o PS poderá haver novidades a nível distrital e concelhio. Estejam atentos, porque no dia 1 de julho vai haver a reunião da Comissão Política Distrital do PS, em Tomar. Vamos ver o que é que vai sair dali. Já 10 federações estão ao lado de António Costa, no sentido de pedir um congresso extraordinário. Se a Federação de Santarém, por exemplo, virar ou aprovar isso, é a 11ª, faz mais de 50% das federações e poderá eventualmente
o pedido de Congresso Extraordinário avançar. Portanto, estejam atentos a essa situação. E no dia 2 vai haver reunião da Comissão Política e Conselhia de Santarém do PS também. Vamos ver o que é. Já houve 8 ou 9 conselhias que deram apoio a Costa aqui em Santarém, portanto, vamos ver o que é que ficamos a aguardar então por essas decisões. Vamos a decidir terminar o programa. Sugestões para hoje temos João Castro com gastronomia. Olha, de gastronomia, 27, 28 e 29, a partir das 20 horas, uma deslocação aqui bem perto, a São Vicente de Paúl, às Tasquinhas, de Valfigueira, folclore, bons petiscos e, portanto, não faltem. João Fonseca, evento? Olha, como evento, uma festa ribatejana, a Festa da Amizade em Benavente, no fim de semana de 27 a 30 de junho. E também, Paulo Chora, literatura a teu cargo. Olha, literatura. O livro do jornalista e economista Rui Pérez Jorge sobre os 10 erros da Troika em Portugal. É uma análise muito incisiva sobre as matérias em que a Troika veio tentar... Eu ter acrescentado uma palavra. Os 10 maiores erros. Porque não foram só 10 erros. Os 10 maiores erros. Serão talvez os maiores. Ou nem sei se serão os maiores, que eu acho que foram muito mais que 10, mas ele selecionou 10 e sobre esses 10 faz uma discorrência em linguagem muito simples e que acessível a qualquer leitor e ficamos a perceber que caminho a Troika nos quis destinar enquanto povo e país. Só retificar aqui uma coisa, eu não sei se disse Valfigueira ou São Vicente de Paúl. São Vicente de Paúl, pronto, é em São Vicente de Paúl. Freguesias unidas. Exatamente, sim. É no lugar, neste caso, de São Vicente de Paúl. Não há nenhum lugar de São Vicente de Paúl. Pois não, há na Comenda. Exatamente. É como olha, mais outra. É como Bom, em relação à palavra, ficamos por aqui. João Castro, João Fonseca, Paulo Chora e Luís Carvalho, que fizeram este programa de Conversas à Fiada hoje, que vai passar também durante este fim de semana e que também pode ouvir e ouvir talvez no site da Rádio Pernes, este como outros programas, mas de saída de final do programa temos a sugestão musical de Luís Carvalho. Olha, mais uma descoberta que eu fiz recentemente, uma banda chamada Secret Lie, toca e tem como sua referência um rock gótico e melódico, formado em 2011 por um membro dos Corvos, mas acima de tudo tem na vocalista a Sara Madeira a sua grande atração. E porquê? Além de ter uma voz absolutamente assombrosa e extraordinária, esta jovem é das Fazendas de Almeirim. Tem 19 anos e foi ela que há 2 anos, com 17 anos, foi escolhida pela banda após um casting feito no Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, é uma jovem aqui do Ribatejo que é a voz desta banda. Portanto, para os nossos ouvintes, de um álbum de estreia que foi lançado em outubro de 2012, Behind the Truth, o tema Beautiful Wild Rose, e isso até daqui a 3 semanas. E ficamos musicalmente por aqui e presencialmente também pela voz até daqui a 8 dias. When I'm dreaming, see myself with you. I wonder how it would be if I told you. Come and take my hand, stay with me. Come, let's run away, away from here.
forsake, never forsake, never forsake.